Meus irmãos, que Jesus, a eterna fonte das nossas esperanças, possa envolver-nos agora e sempre, multiplicando-nos as oportunidades de aprender e servir na proporção dos nossos esforços e dos nossos merecimentos. Um iniciante no estudo da doutrina espírita, que, por exemplo, iniciasse a leitura do que é o Espiritismo e, motivado por esta obra, continuasse o desdobramento do aprendizado, quer nas obras de Allan Kardec, quer nos livros clássicos, quer nas obras subsidiárias que possuímos, quer participando dos diversos grupos de estudos sistematizados disponibilizados nas casas espíritas aos interessados, poderia chegar ao final desta sequência de leituras com uma dúvida bastante enriquecedora. Ele poderia chegar para nós e dizer assim: Álvaro, estou com uma grande dúvida. E nós, como bom carioca, construiríamos uma frase complexa para responder e promover a discussão. Diga lá, qual é a sua dúvida? E ele poderia dizer assim: estudei os princípios básicos da doutrina espírita e certamente iria elencar as obras que houvera lido, mas identifiquei que os princípios espíritas não foram criados pelo Espiritismo. E nós teríamos que responder também de forma complexa: sim, é verdade. Nenhum dos 5 princípios que compõem a doutrina espírita são produção exclusiva da doutrina espírita. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências ou reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade, existem de alguma forma desde antes do surgimento, do movimento das mesas girantes e da codificação de Allan Kardec. Mas nós diríamos a ele que a grande diferença não está na criação desses princípios, está certamente na maneira como nós o entendemos, como eles são ressignificados no tempo atual e, especialmente, como esses conceitos se interligam entre si, formando um todo coeso, lógico, que nos ajuda a entender o universo em que estamos inseridos, não de forma fragmentada, mas de um todo coerente. E poderíamos então iniciar uma conversa didática com esse companheiro imaginário, dizendo, por exemplo, que a ideia de Deus é efetivamente mais longa, muito mais antiga, e poderíamos sacar a ideia de que quando os homens tinham os seus corações endurecidos, como narra a mitologia do Velho Testamento, eles representavam pela dureza dos próprios corações um Deus tão duro quanto eles próprios. Era da sua capacidade de entender Deus, não que Deus fosse daquela forma, mas era como eles conseguiam identificar esse poder superior e criador. Para não nos alongarmos, podemos lembrar do que está nos livros de Reis, primeira e segunda carta aos de Reis, quando Elias, após vencer a batalha mitológica contra o deus Baal e mandar decapitar os sacerdotes que haviam sido vencidos na chamada luta dos deuses, em 1 Reis, tomado de um momento de irreflexão, ele manda decapitá-los a todos. E logo depois, na sequência da leitura, identificamos que Elias diz a si próprio e ao seu Criador: Senhor, comportei-me como um homem normal e não como um mensageiro da tua mensagem, e peço que me tire da vida. E ele então
depois de vários acontecimentos, tem um sonho. E o Espírito lhe diz, segundo a narrativa, o próprio Deus: vai e procura Asage, e unge Asage como rei da Síria. E depois procura Jeú, e unge Jeú como rei de Israel. E depois vai em busca de Eliseu, que é aquele que eu marquei para ser o seu sucessor. Porque, antes que partas desta vida, preciso ajustar as coisas no reino dos meus seguidores. Aquele que escapar da espada de Asage, não escapará do fio da espada de Jeú, e os que escaparem do fio da espada de Jeú, jamais escaparão do fio da espada de Eliseu. Essa era a ideia que os homens de coração endurecido conseguiam interpretar de Deus daquela época. O Velho Testamento está repleto dessas restrições da ideia de Deus a partir da incapacidade dos homens de percebê-lo na sua grandeza. Mas isso se transforma quando Jesus, tempos depois, inaugura uma nova fase e convida os homens a enxergarem Deus sobre uma outra ótica. E Ele vai coroar essa nova identidade de Deus para com os homens, convidando-nos a vê-lo de uma forma mais integrada, mais ampla, dizendo: Pai nosso que está nos céus. E Ele vai se dirigir ao mesmo Deus de sempre, inaugurando uma nova forma dos homens se relacionarem com Deus, dos homens falarem com Deus, dos homens buscarem a Deus, inaugurando um novo conjunto de pedidos dos corações a este Deus, que agora é um Deus de amor, é um Deus compassivo, é um Deus de justiça, é um Deus companheiro, é um Deus que fala não da guerra e das escolhas, mas Ele nos vê a todos como filhos. Porque Jesus vai iniciar a sua pregação restrita ao povo hebreu, para depois de capacitar os 12 apóstolos e seus seguidores, oferecer a eles um mundo como o grande espaço da pregação do Evangelho. Ide e pregai a todas as criaturas. Então este Deus, manifestado no Evangelho de Jesus, era um Deus que via a todos da mesma forma, como irmãos que somos efetivamente. E a doutrina espírita vai trazer e consolidar essa ideia de Deus, um Deus de amor. Tanto é verdade que a pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais: o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Para, nas 9 perguntas seguintes de O Livro dos Espíritos, discorrer sobre como os imortais apresentam esse Deus aos espíritas da época e aos espíritas de hoje. Este nosso Deus é o Deus de Jesus. Este nosso Deus é um Deus que possui atributos que hoje vamos resgatar 2 deles para compor a exposição da qual estamos envolvidos. Um Deus justo e um Deus bom. E se Ele é um Deus justo e bom, Ele precisa tratar-nos a todos da mesma forma. Todos os outros princípios que a doutrina espírita nos apresenta precisam derivar da justiça e da bondade de Deus. Todas as coisas que estamos envolvidos estão de alguma forma assentadas na ideia de que Deus é bom, de que Deus é justo, que Deus é Pai. E aí, o segundo princípio da imortalidade, que também está nos livros mais antigos das religiões, também mais antigas, é uma ideia que para nós não é nova, para o mundo não é nova, mas partindo da premissa do Deus justo e bom,
vamos entender por que os Espíritos nos dizem em A Codificação que todos nós, independentemente do que somos, do que fizemos, de onde estamos, independentemente da nossa cultura, da nossa etnia, da dureza dos nossos corações ou da claridade de visão do nosso amor, fomos criados simples e ignorantes. É a demarcação da bondade de Deus manifesta em nós. Somos criaturas criadas, trazemos em nós o germen da bondade e da justiça. Fomos criados igualmente. E continuam os Espíritos, caminhamos na direção da perfeição. E por que então, diria esse neófito, estudioso das obras espíritas, por que somos tão diferentes? Porque a justiça e a bondade que nos cria simples e ignorantes, nos oferece um processo que aos poucos e cada vez mais vai se individualizando. E cada um de nós faz as escolhas sobre o trajeto rumo à chamada perfeição ou à paz interior. Somos diferentes, não porque Deus nos fez diferentes na origem. Somos diferentes porque exercemos a liberdade que temos ao longo dos milênios. E essa liberdade está diretamente relacionada ao conhecimento que possuímos e à responsabilidade dos atos numa relação de causa e efeito. Então, a imortalidade da alma dos espíritas é diferente de outras religiões. Porque a imortalidade não existe após o momento em que eu vou nascer. Como acreditam alguns, a vida começa no momento do parto. Para outros, a vida começa em determinada semana da gestação. Para outros, a vida efetiva começa no momento da concepção. Para nós, somos espíritos imortais que existimos antes dos processos de encontro com o corpo. E quando a morte nos vier visitar, e temo dizer para aqueles que ainda não sabem, que todos nós, sem exceção, vamos morrer. Oh, nossa, nunca havia pensado nisso. E aí está a mudança do conceito de imortalidade, porque para algumas religiões iremos encontrar espaços específicos onde está a felicidade eterna na contemplação de Deus, ou regiões trevosas aonde sofreremos apartados dos nossos amores. Para nós, a desencarnação e a morte do corpo, dois conceitos distintos que se completam, é na verdade o retorno do ser original espírito à vida original espiritual. Então nós não morreremos simplesmente, nós retornaremos ao estado inicial. E o que vamos encontrar? Exatamente o resultado dos frutos da semeadura. O que semeamos, colhemos. A escolha está no tipo de semente, no tipo de solo, no tempo de colheita de cada uma das coisas que escolhemos. Então, apesar de haver na doutrina espírita um conceito antigo de imortalidade, este também precisa ser reconceitualizado, tal qual nos ensinam os espíritos imortais a Allan Kardec e são desdobrados nas obras originais. Não satisfeito, o nosso companheiro curioso nos estudos e diria assim: mas você falou da trajetória individual. Como é este negócio da trajetória individual? Eu falei: boa pergunta. Diríamos nós a ele. Boa pergunta. O projeto pedagógico escolhido pela misericórdia de Deus chama-se, como está no terceiro princípio, reencarnação.
iniciando-se nas questões 132 e seguintes, onde os imortais vão explicar a Kardec e a todos nós o objetivo da encarnação, vamos entender que ao longo de um processo de avanço espiritual, que não nos cabe conversar no dia de hoje por conta do tempo, mergulhamos no corpo e vamos experimentando aprendizagens. Mas isso também existe. E a gente encarna, e aí pagamos os nossos pecados. Eu falei, foi traído pela ideia antiga, que é arrastada pela reencarnação. Este conceito da reencarnação, o projeto pedagógico que a misericórdia de Deus colocou à nossa frente, como caminho de aprendizado e exercício de escolha, precisa também representar os atributos da divindade. Então, não é justo nós, espíritas, com todo esse arcabouço, ainda identificarmos na reencarnação acontecimentos, vivências, consequências, usando adjetivos que usávamos antes, como pagar. Temos que pagar, temos que carpir, temos que sofrer, temos que passar pelas dificuldades. Isso é karma. Quem fez isso passa por aquilo. Não faça isso porque vai sofrer aquilo, como se a vida fosse uma equação matemática, um algoritmo, onde os acontecimentos fossem absolutamente lineares, resgatando um Deus da antiguidade que nos punia de forma dura, insensível, desprezando aquilo que podemos aprender com os equívocos que cometemos ao longo dos milênios de existência. Precisamos acoplar os princípios à origem de tudo que é a existência de um Deus justo e bom. Então precisamos banir da lista de palavras que usamos quando tratamos da reencarnação coisas como pagar. Ele está devendo a fulano, ele vai pagar a fulano. Tem um problema de saúde, é karma. E então começamos a tentar, no exercício absolutamente sem fundamento, identificar no passado o que poderia ter acontecido com o companheiro, com a companheira ou com nós mesmos. Allan Kardec será muito feliz, ou melhor, mais uma vez será muito feliz quando nos apresenta um conjunto de etapas didáticas para estudarmos o complexo sistema que envolve a reencarnação e os processos de prova e expiação. Este item na codificação está intitulado O Código Penal da Vida Futura. Vamos usar de novo um exemplo didático. Vou repetir, ele é eminentemente didático. Ele não é uma equação. Não tomem o exercício como causa e efeito. Não, porque Álvaro Crispino, aquele carioca, 1,70 m, cabelos grisalhos, bem alinhado, bem humorado, corpo bem tratado, barriga de tanquinho, disse que é assim. Não é assim. É um exemplo didático para que nós possamos tratar do tema nessa manhã maravilhosa de hoje. Vamos imaginar que um jovem casal, 2 filhos lindos, este rapaz, 1,70 m, cabelos grisalhos, simpático, bem-humorado, corpo bem torneado, barriga de tanquinho, acorda, olha para sua esposa e diz assim: meu amor, eu acordei tão feliz, tão feliz. Fico olhando para os nossos filhos e para você e vejo o quanto o futuro é promissor para nós. E ela diz assim: eu também. Quanto temos que agradecer pela vida.
E eles fazem exercícios da felicidade futura, se despedem felizes, e ele vai para o trabalho. E necessariamente, por conta do exemplo, precisamos dizer que ele encontra ao caminho uma ação criminosa que lhe rouba a vida num latrocínio, roubo seguido de morte. Todos os seus planos de futuro daquele dia foram destruídos. Ainda no exemplo rápido, sem muitos detalhes, passa o tempo. Sua esposa tem a vida direcionada para outro campo, seus filhos surpreendidos pela morte também. Ele desencarna olhando e diz assim: meu Deus, eu tinha tantos planos de felicidade. E agora? Quanta dor no meu coração. E alimenta essa dor durante muito tempo. O espírito infeliz que realizou o ato criminoso também desencarnará. E num determinado momento será desperto pelo crime que cometeu e chamado a responsabilizar-se por isso. Porque a ideia de reencarnação e de modificação das criaturas também não é um exercício externo. Não vamos encontrar, como no passado, uma entidade externa que vai nos julgar e dizer o que devemos fazer ou deixar de fazer, pagar ou deixar de pagar, receber ou deixar de receber. Aquele Deus justo e bom providenciou para cada um de nós um censor que é responsável pela orientação das nossas decisões e da avaliação das consequências daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. E este censor está explícito em A Codificação, quando Allan Kardec pergunta aos imortais: onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita aquela sequência de coisas que as criaturas precisam seguir para encontrar a felicidade, encontrar a paz, encontrar a perfeição, fazer-se uma criatura feliz? A resposta dos imortais é objetiva e clara: na consciência. Então, a nossa ideia de reencarnação, diferenciando-se de todas as outras, acopla a ideia do projeto pedagógico oferecido pela misericórdia de Deus com um sensor que está na consciência. Então, quando esse sensor amadurece e nos leva a identificar aquilo que fizemos de forma equivocada, a consciência nos diz do erro, e porque nos identificamos como portadores de um equívoco, sentimos que a nossa paz interior não é alcançada. A consciência nos diz: não estou bem comigo mesmo, com a lei de Deus. E eu então me arrependo. Primeira etapa do Código Penal da vida futura. Estou arrependido. Só agora eu consigo maturidade para perceber que cometi aquele erro. Estou arrependido. Nesse momento em que nos arrependemos, aparece ao nosso lado, no exemplo didático, um espírito. Eu gosto muito desse exemplo, porque agora que eu vou me travestir de espírito superior, então eu me sinto muito bem passando pelo espírito superior. Aí o espírito superior diz assim: como vai você? Olha como muda a voz. Eu estava aqui esse tempo todo esperando que você despertasse, que você tivesse esse clique. Eu estou arrependido. Percebo que cometi um grande equívoco. Como eu faço para que passe esse sentimento de arrependimento? Aí ele falou assim: é fácil, disse o Espírito Superior. Basta você passar ou ir agora na direção da pessoa que você cometeu esse deslize que lhe dá problema na consciência,
e peça a Ele perdão. Ah, mas é só isso? E o Espírito, claro, vá lá, peça perdão para Ele, vá. E o que vai acontecer? Não sei, vá. E aí a pessoa, tomada do arrependimento, vai procurar aquele a quem, por um ato de desatino, de desequilíbrio, ele trouxe imensas experiências infelizes. E ao vê-lo, aquele que foi sua vítima, ele diz: você, como se atreve a aparecer? Eu lhe procurei durante todo esse tempo para vingar-me de você. Você destruiu os melhores planos da minha vida. E a pessoa diz: mas eu vim aqui para pedir. E a palavra perdão demora a sair da nossa boca. Nem se atreva a me pedir perdão, porque você não tem ideia da dor que me causou. Saia daqui. E ele volta ao Espírito Superior e diz assim: o senhor nem sabe o que me aconteceu. E ele diz: o quê? Esse é o Espírito Superior. O quê? Me sinto muito bem fazendo isso. Já estou treinando. Daqui a milênios vai ser natural. Então, o quê? Me conte. Ele diz: o senhor não acredita, ele não quis me perdoar. E veja, eu fui até lá, eu o procurei dizer a ele que eu estava arrependido e ele sequer me deu ouvidos, porque disse que a sua dor é muito grande. Eu não consigo entender porque é que ele não me perdoa. Aí o Espírito: então agora você está em condição de cumprir a segunda etapa do Código Penal da vida civil, que é a expiação. Ai, Álvaro, então é agora que ele vai sofrer, é agora que nós vamos arrancar o couro dele, é agora que a gente vai fazer ele passar por tudinho que ele fez com a criatura. Não, porque o nosso conceito de reencarnação está vinculado à ideia do Deus justo e bom, e o processo reencarnatório é baseado na aprendizagem e no amor, não na vingança, como Deus de Moisés, como Deus de Elias. O processo reencarnatório não é a visão moderna do olho por olho, dente por dente. Não pode ser, porque isso não bate com os preceitos de Jesus, isso não se coaduna com a ideia de Deus que os imortais nos apresentaram. É um processo de recomposição da paz interior, da consciência consigo mesma e no atendimento junto àqueles a quem de alguma forma fizemos sofrer. Não é passar pelo mesmo crime agora no polo oposto, não é. E aí o Espírito lhe diz: você vai expiar para aprender a dor que você causou nele e entender o que ele vive, para depois melhor ajudarmos a ele e aos seus. Então, nesse exemplo rápido, corrido, ele reencarna e vai ser engenheiro civil. Um dia ele acorda casado, 2 filhos, tudo muito parecido com antes, e diz assim para a esposa: nossa, eu hoje acordei com uma emoção tão boa, olhei para os nossos filhos e disse assim: nossa, teremos um futuro muito feliz, eles crescerão junto conosco e a vida vai sorrir para nós, vamos fazer os planos de futuro que nós merecemos junto com eles. E eles então conversam sobre o futuro, um futuro de paz, de alegria, de realizações. Eles se alimentam desse futuro e eles saem para fazer as vistorias de obra da engenharia civil. Lá chegando, encontram os companheiros de trabalho, fala daquele momento especial, narra para eles como foi a sua manhã, o quanto de alegria ele vê nas coisas que ele possui, e diz assim: nossa, como eu estou especialmente feliz hoje,
porque eu olho para o futuro e vejo o quanto seremos felizes. Vamos trabalhar! E ele então pega do seu EPI, equipamento de proteção individual, coloca sobre a cabeça e sai felizes, e no meio da felicidade ele tropeça e cai sobre um vergalhão exposto que lhe perfura o corpo. Numa experiência semelhante, não igual, ao que ele houvera feito passar no passado. Eita, ficou horroroso. Houvera feito passar anteriormente com o exercício da morte da arma de fogo. O que vivemos é a experiência que nos faz aprender e não o olho por olho, dente por dente. Porque se tivéssemos que promover a ação de uma mão humana, este seria um círculo vicioso que jamais terminaria. E não rima com o amor de Deus. E ele então tem a experiência de morrer por conta daquilo, a penetração do instrumento metálico sobre o corpo. Sai do corpo e diz assim: não, logo agora que eu tinha tantos planos de futuro, meus filhos, minha mulher, e agora quanta dor no meu coração. E o Espírito então se apresenta e diz assim: companheiro, está sentindo a dor? Ele diz assim: inenarrável, sou incapaz de descrever a dor e a frustração que eu vivo, porque o meu futuro tão planejado não acontecerá. E o Espírito vai lhe dizer: exatamente isto é o que o companheiro sente. E sentiu quando você, naquele momento de desequilíbrio, lhe tirou a vida. Agora você sabe por que ele tem dificuldade de lhe perdoar. E o Espírito vai dizer: ah, sim, agora eu entendo por que ele não me perdoa. Está cumprida a função pedagógica nesse modelo geral que nós criamos. E o Espírito então dirá a ele: agora então está na hora de você viver a terceira etapa do Código Penal da vida futura, que é a reparação. E como eu faço isso para aplacar a minha dor e a dele? Mergulhem juntos num novo processo reencarnatório e trabalhem para que um colaborando com o outro possam todos reencontrar o caminho na direção da própria felicidade. Nunca mais, companheiros, usemos adjetivos como pagar, como débito, para a maravilhosa ideia renovadora da reencarnação. Esta é a ideia que a doutrina espírita nos apresenta. A reencarnação é oportunidade de reconstrução. E diria-se: mas e as nossas dores? As nossas dores fazem parte do processo natural de crescimento. Quando mergulhamos num corpo novo, vamos certamente viver as nossas provas. Prova é tudo aquilo que nós podemos escolher. Joana de Ângeles, a nossa benfeitora, a quem devemos tantas obras, no livro Plenitude, no capítulo 3, vai dar a nosso ver, a nosso juízo, o melhor conceito sobre prova e expiação, quando ela diz que prova é tudo aquilo que podemos escolher, produzindo meias alegrias, meias tristezas. Então, tudo que estiver ao alcance da minha decisão e do exercício de escolha é prova. Eu posso querer ser médico ou não. Eu posso querer ser comerciante ou não. Eu posso morar em Itajaí ou não. Eu posso morar no Rio ou não. Eu posso casar ou não. Eu posso me separar ou não. Então essas coisas são provas. E aí a pessoa esperta diz assim: ah, mas você não está considerando o projeto reencarnatório.
Eu falei: estou sim. O projeto que fazemos antes da reencarnação é o nosso melhor custo-benefício. Se conseguirmos executar o projeto que ajustamos antes, sairemos da encarnação com o melhor resultado possível. Mas o nosso projeto de vida não é determinístico. Porque se fosse determinístico, eu ficaria em casa esperando meu diploma chegar. Eu ficaria na praia esperando a pessoa dizer assim: olá, bonitão, eu sou aquela que vai casar com você, que sorte a minha. Eu falei: oh, que coisa boa. Mas não é assim. O projeto reencarnatório se materializa quando estamos de alguma forma ajustados conosco mesmo e vamos fazendo as decisões necessárias e os caminhos necessários para alcançar aquele objetivo. Então precisamos estar antenados, especialmente esclarecidos pelas ligações que fazemos com as orações. Então as provas são aquilo que nós podemos escolher. E as expiações? As expiações são todas as coisas que nos alcançam independentemente da nossa vontade. Corra eu para a direita, ela me atinge. Corra eu para a esquerda, ela me atinge. Corra eu para a frente, ela me atinge. Escolha o que for, está de alguma forma demarcado. Nesse exemplo absolutamente rápido, curto e restrito. Senão todo mundo vai imaginar que isso transforma-se numa equação em que todos os casos têm que ser colocados aqui. É didático. Então mergulhamos no corpo. Mergulhamos no corpo para provar, experimentar e aprender. É como subir uma ladeira. Ai, como cansa. Isso é a prova. É a prova. É a prova. Aprendizado novo, experiência nova. Novos contatos, rede de relações ampliadas, encontro com pessoas com as nossas dificuldades e vamos aprendendo. Expiação é aquilo que vai nos alcançar, é subir a ladeira com a lata d'água na cabeça. Lata d'água na cabeça. Lembram disso? O peso extra que nós causamos no passado e que existe para a nossa aprendizagem, não pagamento de débitos com terceiros, não porque Deus nos vinga ou se vinga de nós. Eu preciso ajustar com a consciência aquelas questões e por isso vou expiar. Tudo isso. Então, mergulhamos no corpo para o exercício natural das provas, mas mergulhamos também para encontrar as questões necessárias às soluções dos problemas de consciência. Vou repetir. Mergulhamos no corpo, buscando vivenciar experiências que nos ajudem a ajustar o fio de prumo da nossa consciência. Fio de prumo, aquele fiozinho que a gente vê se a parede está torta ou não está torta. Então, quando cometemos alguma coisa e a consciência nos diz assim: epa, o fio de prumo fica desajustado. E eu vou trabalhar para satisfazer uma indicação da própria consciência. E isto acontece na relação com as pessoas, com eventos, com posturas das mais diversas. Então eu vou procurar alguns problemas necessários à própria vida. Eu encarno num processo pedagógico para resolver questões. E a solução dessas questões se dá quando eu vivencio, quando eu experimento, quando eu encontro circunstâncias, situações, pessoas que me ajudem a refletir, refazer alguma coisa em nós mesmos. Por isso, no livro de Jó, do Velho Testamento,
Capítulo 3, capítulo 24. Jó vai dizer assim: o que eu temia me aconteceu, o que eu não queria me adveio. Porque nós encarnamos, não com passaporte para uma grande viagem turística no mundo e no corpo. Encarnamos como um projeto de aprendizado. E neste projeto, nesta visão de reencarnação que temos da doutrina espírita, precisamos experimentar algumas vivências que toquem nos núcleos interiores das nossas dificuldades. Precisamos ser promovidos à reflexão. Precisamos ser chamados a reconceitualizar algumas coisas. Por isso, muitas vezes estamos na vida e temos um temor interior. Eu tenho tanto medo que isso aconteça. Eu vivo imaginando que tal coisa vai me acontecer. E a coisa acontece. Então estamos na vida para os grandes confrontos da nossa vida. Mas não porque Deus é mau, não porque estamos devendo a terceiros, não porque a vingança de Deus nos alcança, não porque a mão da justiça impiedosa nos pega. É porque quando resolvemos as questões da própria consciência, voltamos àquela posição anterior e original, seres criados por Deus, lucigênitos, filhos da luz, como diz a benfeitora, caminhamos na direção da perfeição. E quando mais nos afinamos neste caminho, mais encontramos paz na consciência, mais permitimos a experimentação da felicidade profunda. Este é o conceito da reencarnação que precisamos relembrar. Nunca mais falemos em pagar. Nunca mais falemos em nenhuma ideia que traga para nós uma ideia longínqua de vingança, de que temos que sofrer. Não temos que sofrer. Temos que resgatar na própria consciência. E isso só existe porque o Jesus que amamos nos apresentou um Deus de amor, um Deus que é nosso Pai. Muito obrigado a todos. Nosso agradecimento.